capítulo 4. A parábola do semeador. A gente fez o curso Casados para Sempre aqui, a gente tem muitos amigos preciosos aqui nessa igreja, né? Muito bom estar aqui. Agora, meus filhos amam estar aqui. Louvado seja Deus. Acordou cedo, Isaac. Vitória, maravilha. Nem precisamos acordar aí. Capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelista Marcos. Parábola do semeador. Todos acharam? Diz assim o texto. E outra vez começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo do sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pode sentar. Jesus, ele ensinou sobre muitas histórias, né? E Jesus olhava para os seus ouvintes, e na maioria das vezes eram agricultores, pessoas que trabalhavam no mar, pescando, e Jesus sempre encontrava uma forma de trazer uma história que eles entendessem sobre o reino dos céus. Jesus falou muito sobre o reino dos céus. Ele não falava muito sobre o reino de Deus, porque se você falasse muito o nome de Deus, os judeus se ofendiam. E ele, muitas vezes, ele falava sobre o reino dos céus por intermédio de parábolas. E essa parábola aqui, semeador, é algo tão encantador, algo incrível, que Jesus ele tem uma multidão ao seu redor, né? E aí ele meio que vai para um barco, às vezes ele fica ali na beira da praia, e uma multidão ali pronta para ouvir, desejando, né, mais dele. E aí ele começa a ensinar, né, dizendo que um semeador saiu para semear. Você imagina comigo um semeador saindo para semear. Uma vasilha de semente, né? Assim, um saco, uma vasilha na sua frente, e ele pegando as sementes assim, e jogando para o lado, e aí ele pegava, jogava para o outro, e aí ele continuava caminhando, jogava, e ele continuava jogando. E ele tinha, sabe, todo um terreno para poder semear. E Jesus diz que quando o semeador saiu para semear, e quando ele foi semeando, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E Jesus foi dizendo que o motivo da semente não poder penetrar a terra, as aves dos céus vieram e comeram a semente. Eles à beira do caminho fosse um caminho endurecido, né? E aí aquela trilha, quando a gente anda no meio do mato, sempre tem uma trilha ali que o pessoal passa, e ali não nasce mato, né? E aí a semente cai ali, ela só serve de alimento dos animais, e ela acaba não crescendo porque o chão está endurecido. E aí Jesus continua dizendo que uma parte da semente, sabe, ela caiu entre espinhos. E aí ela cresceu, mas os espinhos também cresceram, e ela foi completamente sufocada e morreu. E aí Jesus continua dizendo que uma parte da semente que o semeador semear caiu no lugar que tinha muitas pedras e tinha pouca terra. E ali a semente logo brotou. Foi algo rápido, algo no solo
pedregoso, o sol, a pedra esquenta, a semente logo brota, né? E algo muito rápido, ela cresce, e aí o sol veio e queimou ela, e ela morreu porque ela não tinha uma raiz profunda. E Jesus disse também que o semeador semeou uma parte da semente que caiu numa terra muito boa. E essa terra muito boa, uma semente apenas deu 30, né? A outra semente deu 60 e uma outra semente deu 100. Cara, é algo incrível, extraordinário, né? E aí, superando as expectativas. Mais interessante que o evangelista Marcos ele declara algo bem especial. Ele diz que os mais íntimos de Jesus esperaram Jesus chegar num lugar particular, sozinho, e lhes indagaram, perguntando o que o Senhor quis dizer com isso. Né? É interessante porque Jesus está falando aqui de solos que representam vidas, representam pessoas. A forma em que pessoas têm em receber a palavra de Deus. Jesus disse para eles, olha, o semeador que semeia, ele semeia a palavra. Jesus disse para aqueles que perguntaram. Né? A gente vê muito entre nós que alguém ouve e não entende e perde. Né? Dificilmente você encontra alguém que fica depois do culto para perguntar o que o senhor quis dizer com aquilo? Né? Você quis dizer com aquilo? Por que tu disse aquilo? Sabe? E aí, alguém desejoso em entender. Se você não compreender algo, não tem como aquilo aprofundar o seu coração. E você ser curado, perdoado. Então, muitas coisas de Deus que são verdade, nós acreditamos nisso, têm ficado na superfície do nosso coração. Sabe? E a gente não chega nem a ser médio. A gente chega a ser superficial mesmo. E aí Jesus, quando ele explicou, ele falou assim, ó, aquela que caiu à beira do caminho, ela tem dois significados. Pode ser que a pessoa não entendeu e por isso foi roubada. Toda a verdade de Deus que você não entende, ela vai ser roubada de você. Às vezes é algo que veio para virar uma chave em você, para poder mudar a sua vida, para poder te curar, para poder fazer você vencer pecados antigos. E aí você estava distraído, desatento, não entendeu, e aquilo não pôde curar você. Tem pessoas que estão repetindo ciclos velhos de erros, de pecados na sua vida, elas não evoluem, não mudam. Por quê? Porque toda vez que Deus manda a semente, ela não entende. E o ladrão vem e rouba. Olha a graça de Deus. Está sentindo? Olha, e aí, queridos, Jesus ele fala de um ladrão, de um inimigo. E esse significado também de um coração duro é alguém que está perto de você, mas fechou seu coração para a verdade de Deus. Existem pessoas entre nós que já sabem de tudo. E é difícil lidar com pessoas assim. Elas já sabem de tudo. Quando você vai falar alguma coisa com elas não esperam nem você concluir. Elas já te ouvem esperando dar uma resposta. E acaba, elas nunca são penetradas. Elas até servem de bênção para outros. Mas elas mesmo estão paradas. Elas acham que aquilo que Deus fez na vida delas, que funcionou há muito tempo, vai sempre funcionar. Eu cantei essa música e alguém se converteu. Eu preguei essa mensagem e aí se você vê que é uma pessoa que o tempo passa. Ela muda até o texto, mas a mensagem é a mesma. Por quê? Porque ela paralisou, ela está endurecida. Ela não recebe mais nada de Deus. Quando alguém for conversar contigo, se rende. Eu vi um homem falando assim, a minha filha estava fazendo um cálculo de casa, eu fui ajudar ela, não consegui, que era um cálculo de matemática, assim, eu falei, meu Deus, para que minha filha vai estudar isso? Eu sei que ela não vai usar isso no futuro, que ela não vai trabalhar com matemática e tal. E aí ele entendeu que a escola, o que a escola faz para a gente? A escola nos ensina a aprender. A maioria das coisas a gente não vai usar, mas a escola vai nos preparando a aprender. E tem hora da nossa vida que no meio do caminho a gente perde esse coração de aprendiz. Sabe? E eu quero dizer para você, querido, Deus, ele não deu tudo para uma pessoa
e deixou a outra vazia. Não existe isso. Todo mundo tem algo a passar para você. E todo mundo tem algo a receber de você. Você entende isso? Você está pronto para isso? Para poder chegar alguém que é um novo na fé e você dizer, uau, você foi usado para mim. Né? Essa palavra caiu como uma luva. E isso vai desencadear o desenvolvimento da igreja. Um corpo saudável trabalhando junto no mistério de dar e receber. A pericorese, né, Léo? Sabe? Um Deus que tinha tudo, mas que se rendia para receber do Espírito. O Espírito que tinha tudo, mas se rendia para receber do Filho. Sabe? E eles eram completos em si. Esse mistério que Pedro não entendeu quando Jesus entrou naquela sala e disse assim, hoje vou lavar o pé de vocês. O meu não. Eu quem tenho que lavar os seus pés. O meu não. E aí Jesus fala, se eu não fizer isso, eu não tenho parte. Jesus veio ensinar para eles que não existe ninguém que tenha tanto que não possa dar. E nem ninguém que, sabe, tenha tanto que não possa receber. E aí esse mistério do reino de dar e receber precisa estar no nosso coração. E precisa, sabe, que uma chave seja virada no teu interior, para que não importa a pessoa que venha falar aqui na frente, você entender, cara, não está muito bom não, mas eu vou me esforçar porque alguma coisa de Deus vai sair para mim. E sabe, alguma coisa vai sair para você, você precisa ficar atento nisso e com o coração rendido, gente. Não importa que mais um mendigo tem o quê? Tem a te ensinar o que não fazer para chegar naquele nível. Todos têm algo a passar. A gente tem perdido o que Deus tem nos apresentado para ciclos da nossa vida, para estações, pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. A gente tem perdido porque tem estado com o coração endurecido. E aquilo que a pessoa derrama sobre você, você não percebe e o maligno rouba. Se o maligno rouba aquilo que foi semeado no seu coração, não há avanço na sua vida. Não há desenvolvimento da sua vida. E eu acredito que quem chama a gente hoje é uma rendição. Que alguém vem aqui cantar, cuidado, olhinho que vê. E você, Senhor, você está falando comigo, Pai. Sabe? Alguém completamente rendido. E aí, sabe, a formiguinha, corta a folha, aí carrega. E alguém ali tremendo ali atrás, sabe? Opa, não posso ser preguiçoso. Eita, Deus está falando comigo. E sabe, alguém rendido e pronto para o que Deus tem para fazer. Tem muitas pessoas esperando algo extraordinário, mas a mesa está posta, querido. Sabe, tem gente esperando coisas assim, ó, vai mover o céu, vai cair e tal. Mas Deus já preparou tudo. Glórias a Jesus. Queridos, eu estava pensando nessa palavra e a gente, esse cara, o ladrão rouba. O ladrão, você sabe o que o ladrão rouba? E que a gente nem sente que o ladrão roubou aquilo que não tem valor para nós. No teu carro você colocou seguro. Na tua moto, na tua casa, na empresa. O celular, tu anda com ele dentro da bolsa, tem hora que você leva um outro celular velhinho, quando o ladrão vier, você está tudo preparado para dar aquilo que não tem valor. Só que o ladrão tem roubado a palavra de Deus no seu coração há muito tempo. E isso mostra que você não valoriza a palavra de Deus. Você não está nem aí para ela. Você age segundo o que te der vontade. Segundo o curso dos seus pensamentos e do seu coração. Você é um refém, como o Léo disse, dos seus sentimentos. E às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, cara, que palavra de Deus diz? Tu vai fazer isso mesmo? Eu falo assim, não, que palavra, o quê? Tem que ser do meu jeito, tem que me agradar. Se não tiver bom para mim, não tá bom, eu não quero, eu mudo, eu pulo. E eu vou dizer para você está estagnado. Você não vai avançar, você não vai crescer. Você precisa se render e valorizar o alimento que Deus colocou na tua mesa. Porque para Deus, Léo, não importa que a gente coma no Outback, aquela costela, ou que a gente coma um ovo frito com arroz e feijão. O importante para Deus é que a gente se alimente. Amém, querido? E não morre de fome. E aí, queridos, o ladrão tem roubado muita gente. Muita gente não tem percebido.
Não entendeu, o maligno vem e rouba. Endurecido, o maligno vem. Quando alguém vier contar uma experiência para você, abre o seu coração. Diz teu coraçãozinho receptivo para você. Tem algo de Deus aí. Sabe? Deus colocou essa pessoa no meu caminho. São amizades que Deus coloca às vezes por algum tempo. Vocês já perceberam? Foi uma psicanalista congregar lá na igreja com a gente. A moça é amiga da minha mãe, ela mora lá entre colégio e coisa, né? Aí ela paga um Uber de, acho que é 40 e poucos reais para vir, o marido, e 40 e pouco para ir embora. Gasta 90 reais para ir no culto. E dia das mães levou bolo, levou mesa. A gente, por que uma pessoa faz isso? Gente, entenda, não é para sempre. Chega uma hora que a pessoa não vai aguentar. Todos pobres. Mas é para um tempo. É para um ciclo. É para derramar algo. Aleluia! E quando estamos distraídos, não percebemos. Deus apresenta pessoas por um tempo. Você já reparou que você segue uma pessoa, você ama ouvir aquela pessoa, mas chega uma hora que você não sente mais vontade? Sabe por quê? Porque tudo que aquela pessoa tinha para você, ela já te deu. E aí você passa a seguir uma nova pessoa. E aí, uau, está sendo derramado na minha vida e tal. E aí daqui a pouco você fala assim, poxa, essa pessoa já não... Sabe? E aí, sabe por que Deus ele deseja que você continue, sabe, se esticando, se expandindo no teu interior, sabe, entendendo a profundidade do Senhor, a largura do seu poder, a extensão, sabe, da sua graça, para que você cresça junto com o que o Senhor tem para você. Sabe, queridos, e eu digo para vocês, chega de ser roubado. Chega uma pessoa que carrega algo de muito valor, comprei um iPhone, o último, né? E aí, se o ladrão vem, ela dá a vida para ele. Ela fala assim, você não vai me roubar! E dá bolsada, a mulher dá bolsada no bandido, e aí agarra, cai no chão, e luta e tal, e faz até artes marciais para se defender, e não deixa levar a ponto de perder a vida. Mas a palavra de Deus tem sido levada. Eu queria hoje que a gente revesse os nossos valores. Aquilo que a gente prioriza mais. Aquilo que a gente ama mais. Aquilo que tem mais significado para a nossa vida. Sabe? Eu acredito hoje que você vai fazer um seguro para guardar a palavra de Deus. Né? Você vai pagar para investir na tua vida, para aprender, para crescer, para guardar. Você vai dizer assim, não, tu não vai me roubar mais, papai. Aleluia! Essa verdade que Deus me deu, ela vai permanecer e ela vai crescer aqui dentro de mim. Eu não serei mais roubado. Você vai sair daqui com algo cheio de Deus e aí vai chegar lá, tem uma situação preparada. É só olhar assim, ó, Senhor. Chega. Né? Eu entendi o que o Senhor falou comigo e isso não vai tirar essa palavra de mim, não vai tirar essa verdade de mim. Eu vou avançar, querido. O teu problema vai ser outro, vai ser roubado do Senhor. Você vai. Olha. E aí você vai ser alguém assim, eu quero aprender mais sobre isso. O que significa isso? E aí você vai começar a trazer caderno para o grupo, uma anotaçãozinha, uma caneta. E aí o pastor vai estar pregando, não dá para anotar tudo, mas tem algo que Deus falou profundamente no seu coração. E aí você vai mergulhar naquilo ali, você vai chegar em casa, você vai pesquisar. Você sabe, o teu coração vai estar profundamente cheio do Senhor. O teu interior, o teu eixo, sabe? O teu ventre, a tua vontade vai ser a vontade daquilo que você está cheio, a vontade de Deus. E eu digo para você, Deus fala assim, aquela semente que cai, e por distração, por dureza, as aves comem, é o diabo que vem, o maligno, e rouba a palavra do coração daqueles que não entendem, daqueles que não têm profundidade. E quando Jesus vai dizer que uma parte também caiu entre um solo cheio de pedras, e ela logo brotou, Jesus está dizendo de corações de pessoas que recebem uma palavra, mas sabe, logo os votos são uma ótima reação. Às vezes assim, cara, que algo rápido, olha o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Ela acreditou muito rápido, ela evoluiu muito rápido e tal, mas ela não teve uma raiz profunda no Senhor.
Da mesma forma que ela chegou rápido, que ela recebeu rápido, ela era superficial. Ela também caiu rápido. Ela também naufragou rápido. Quantas pessoas sentaram do seu lado e apontaram para você, olha, Deus está falando, né? Que maravilha! Cadê elas? Nós não podemos ser assim, superficiais. Ou a gente entrega para Deus a nossa vida por inteiro, ou a gente não entrega. Eu vi uma história do Luciano Subirá, muito bacaninha, que ele disse assim, chegou uma moça lá no final do culto e procurou ele e a esposa dele lá na frente e pediu para aceitar Jesus. Aí ele falou assim, pô, isso aqui está muito rápido, está muito fácil. Essa moça que veio procurar aceitar Jesus, e a esposa dele meio curiosa, perguntou, o que aconteceu? E aí a moça falou assim, não, eu vim para aceitar Jesus, que eu ouvi uma palavra na rádio, e aí ela mais curiosa disse, mas como é que foi a palavra? E aí a moça disse que estava lá arrumando a casa e o pregador do rádio estava falando, e ele teve uma visão, um sonho, sei lá, que ele estava em cima do muro, ele viu um homem em cima do muro, e de um lado estavam os anjos do Senhor nos céus, e do outro lado o inferno. E ele em cima do muro, e os anjos chamavam ele, vem para cá, pula para cá, vem para cá e tal. E os anjos chamando ele. E aí ele olhava para o inferno assim, o demônio, tudo aquela bagunça, e ninguém chamava ele. Aí ele continuava olhando para o outro lado, que era o céu, e aí os anjos começavam a chamar ele, e aí ele depois, quando ele fez uma pergunta, né, para os demônios, ele chamou Deus. Pô, os anjos lá do céu estão me chamando e eu vejo que vocês não me chamam. Por quê? Aí os demônios disseram, porque o muro é nosso. E aí aquela mulher arrumou na casa, ela disse, meu Deus, eu estou em cima do muro. E ela saiu correndo para a igreja e falou, eu quero aceitar Jesus, eu quero sair do muro e tal. E sabe, tem muita gente em cima do muro. Tem gente que você não pode contar com ele, porque ele não tem profundidade, não tem algo de Deus, ele não tem o que falar. Quando ele quer falar, ele fala de experiência humana. E aí eu quero dizer que Deus, ele quer levar vocês da água e mais profunda. O Senhor quer que o dia que cair um dilúvio que os pastores não chegar, você vai ser o pastor, você vai dirigir o culto, você que vai pregar. E nós precisamos evoluir isso para Deus mandar mais pessoas para a gente cuidar. Porque se vocês ficarem sendo cuidados o tempo todo, como isso vai avançar? Como a obra vai evoluir? Deus tem chamado vocês. Eu queria que você orasse para alguém assim, meio discretamente, né? E dissesse para essa pessoa assim, chegou a tua hora. Né? O que ela falou para você? Como é que ela reagiu? Né? Ela riu, né? Então assim, você precisa entender que já passou da tua hora, então, glória a Deus, né? Já passou da tua hora, chega de se esconder, né? Deus quer usar a sua vida, você precisa ser responsável, você precisa ser um filho maduro, alguém profundo no Senhor, alguém que lá dentro do seu particular mergulhou no Senhor e veio para cá super molhado, encharcado, sabe? E aí, quando precisarem de você, você está aqui pronto para servir, sabe? Você está pronto para fazer, tem uma oração, eu estou lá, e eu já coloquei um propósito no meu coração, que qualquer não crente que me chamar para orar, eu vou. Não importa a distância, onde vai ser, que hora, eu vou. E eu queria que vocês tivessem essa disponibilidade. Porque se um não crente está te chamando para receber uma oração, irmão, né? É aquela palavra que os campos estão brancos. A gente nem plantou, mas Deus nos escolheu para colher, cara. Sabe? E aí as pessoas estão nos procurando, eu quero uma oração, cadê eu vou? Pode marcar aí que eu vou, eu tenho tempo, não tem tempo nenhum. Mas eu vou, posso chegar às 10 horas? Eu durmo tarde, então a gente chega às 10 horas. A Karen que sofre comigo, né? A Karen tá cansada, aí fala assim, eu quero que eu fazer, vamos ali rapidinho, ela nem sabe para onde é. Se a gente ficar falando, né? Cansaço bate mais. E aí a gente vai, e o nome do Senhor glorificado. Esses dias Deus tocou no nosso coração, foi eu e Isaac, visitar uma missionária que está afastada do Evangelho. E ela teve gêmeos, engravidou de gêmeos, e ela perdeu o bebê. E afastada, perdeu o bebê. E aí Deus tocou no coração, fui lá. E aí ela é uma mulher muito brava, mas é uma mulher de Deus. E aí a gente foi lá, e Isaac chegamos lá, e ela começou a falar. Né? Ela começou a falar, e eu comecei a ouvir, porque ela esperava eu
eu julgá-la. Eu afastado, ó, isso aconteceu que você está afastado. Porque muita gente já tinha dito isso para ela. E eu fui ali para ouvi-la, para estar ali. Né? E a gente estava ali, e ela falando. Aí teve uma hora que ela falou que lá na clínica que ela trabalha, todo mundo fez chá de bebê, e chá de fralda, chá de sei de quê. Ela pagaram 10 ultras para ela e tal, e ela não tinha gastado R$ 1 ainda. E aí ela falando e eu comecei a chorar, porque eu senti o cuidado de Deus com ela, sabe? Eu senti a de Deus, como Deus está cuidando. E aí ela olhou para mim chorando assim, ela pensou que esse cara veio para me julgar aqui, né? E tá chorando. E aí ela foi se rendendo, né? Ela foi abrindo. Aí eu falei para ela assim, olha, não foi não só os seus filhos que se foram. Foi aquela antiga missionária a Deus levantou uma nova pessoa para um novo tempo, para um novo momento. E aí ela se rendeu. E a presença de Deus veio. Um silêncio. E a gente ficou arrepiado, assim, parecia que os cabelos do corpo ia cair, né? Aí como eu não pulo igual o Vance assim, macho, aí eu choro, né? Aí, de alguma forma, tem que ser que haver manifestação, né? E aí eu começo a chorar, né? E aí dali, eu falei para ela, Deus está cuidando de você. Eu falei para ela, Deus tem falado com a gente que vai haver uma massa de salvação aqui em São Mateus, nessas regiões. Deus vai salvar muita gente. E eu disse para ela, você está incluída nisso. E ela, mas Deus prometeu filhos há 23 anos atrás. E ela já está com 46 anos e estava com medo de não poder mais ter filhos. E aí eu falei para ela, Deus tem uma massa de salvação para fazer nessa região. E eu não sei se Deus prometeu filhos carnais, mas o que ele prometeu ele vai cumprir. Eu falei para ela, não sei se ele vai te dar muitos filhos espirituais. E ali eu falei, pá, ficamos 1h30 ali. Eu falei, tá na hora, a gente vai embora e tal. Aí eu falei, não vou fazer o apelo para não ofender, né? E aí já sei como é que é. E aí, eu falei, tá na hora de ir embora. Aí ela falou assim, antes de você, eu vou orar por você. Aí aqui dentro de mim, alegria, né? Uma pessoa afastada, quando foi na igreja, a palavra não entrava mais no coração dela, não acreditava mais em Deus. E Deus deixou ela passar isso, que era para matar ela e não o espírito, não sei o quê. E a pessoa quer orar por mim, eu falei, amém, vamos orar então. Aí eu baixei a cabeça. E aí ela falou assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu perguntei se o Senhor não ia mandar ninguém aqui. E ali a gente se emocionou de novo. Não é sobre você. Aleluia! É sobre o que está aí dentro de você. Sabe? É só você chegar. Não é sobre a tua inteligência. Deus não escolheu pessoas inteligentes e capacitadas. Deus escolheu pessoas disponíveis. Pessoas que o amam acima de tudo. Você não precisa montar um fantoche, um personagem. Não seja escravo disso. Você não é um animador, você é um profeta, uma profetisa. Você carrega um mistério precioso dentro de um vaso de barro.